A verdade é essa. O deputado, ele não pode confundir um mandato dele com emprego, com profissão. Deputado não é profissão. Então vamos lá. Lula repete termo criticado por Mota e diz que Congresso sequestrou orçamento com emendas. Eu já começo olhando para isso e pensando comigo mesmo. Tá na cara que a briga não é pequena. Porque quando um presidente chega num evento partidário e manda uma dessas, ele não está só reclamando, ele está botando pressão política pesada nos próprios aliados e nos adversários, né? Segundo a matéria, abre aspas, o presidente disse que o orçamento secreto foi um sequestro do orçamento do executivo e que quase 60 bilhões de reais ficaram nas mãos de deputados e senadores. Fecha aspas. Aí eu paro e penso, se isso é tão grave assim, por que só agora esse tom mais duro? Por que antes parecia ser tudo parte do jogo e agora virou escândalo moral? Eu não engulo essa mudança repentina de discurso sem pensar nos bastidores, nas negociações travadas e na disputa por poder que sempre aparece quando a grana pública entra na conversa. O texto diz, abre aspas, que ele afirmou que a política apodreceu e ficou mercantilizada, falando de preço de candidatura e mercado eleitoral. Fecha aspas. Eu, em 1990, deixei de ser candidato para tentar demonstrar ao PT que eu não precisava de mandato para ser importante. O que eu precisava era trabalhar, era viajar, era conversar. E não fiquei menor porque não tive mandato. Eu queria que a gente não esquecesse nunca disso, porque a política está muito mercantilizada. Muito mercantilizada. Muito. E eu conheço muitos discursos revolucionários de 20 anos atrás. Hoje o discurso está muito low profile, está muito maneiro, está muito maneiro. A verdade é que a gente não tem força e não tem número. Mas a verdade é que o orçamento secreto, sabe, foi um sequestro do orçamento do executivo para que os deputados e senadores tivessem liberdade de utilizar a mesma quantidade de dinheiro que sobra para o governo federal. Esse ano é quase 60 bilhões de dólares. Se vocês acham que isso é normal, tudo bem. Para mim não é normal. Para mim não é normal. E o que eu acho grave é que o PT votou favorável. E ninguém reclama. Ninguém reclama disso. É uma coisa chata. Eu sei que tem como ele fica chateado de eu estar falando isso aqui. Mas se vocês acham que eu sou pai e eu não posso falar, aonde é que eu vou falar? Se eu não posso falar aqui. Eu tenho que falar para vocês. Vocês, eu queria dizer para vocês, vocês têm a obrigação moral, a obrigação ética, de não deixar esse partido ser um partido que vai para a vala comum da política desse país. E aí eu fico olhando para a câmera imaginária aqui no estúdio e perguntando para você. Não é curioso um sistema inteiro virar alvo de crítica justamente quando o governo precisa reorganizar apoio no Congresso? Porque, convenhamos, quando se fala em emenda parlamentar, ninguém é santo nessa história. Para mim está claro que tem disputa por controle do dinheiro e da narrativa, e cada lado tenta jogar a culpa no outro, enquanto o cidadão fica tentando entender quem está falando a verdade e quem está só jogando para a torcida. A matéria lembra também que o presidente da Câmara criticou o uso da palavra sequestro e pediu cuidado com termos que deslegitimam o parlamento. Aí eu já vejo o conflito escancarado, né? De um lado, o executivo acusando concentração de poder. Do outro, o legislativo dizendo que isso é ataque institucional. Quem está certo? Eu vejo uma guerra de versões e um clima de tensão que só aumenta a desconfiança geral. E quando o presidente diz que deputado não é profissão, segundo a matéria, abre aspas, ele afirma que mandato não pode ser confundido com emprego. Fecha aspas. Eu penso no recado político que isso manda para quem depende dessas alianças para governar. Parece bronca pública, parece tentativa de se colocar como o único defensor da moralidade, enquanto o sistema inteiro é pintado como mercantilizado. E aí vem outra parte que me chama a atenção. O próprio texto cita que o presidente reconheceu que o próprio partido votou a favor de mecanismos que agora ele critica. Olha o tamanho da contradição, né? Porque quando a regra beneficia o grupo, fica tudo quieto. Mas quando o jogo aperta, surge o discurso indignado. Eu fico com a sensação de que existe uma disputa narrativa para ver quem consegue parecer mais ético diante de um eleitorado cansado de escândalo atrás de escândalo. E se você também sente que tem muita coisa mal explicada nessa história, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você acha,
porque aqui a gente não passa pano para ninguém, seja governo, congresso ou qualquer instituição que tente empurrar a versão pronta goela abaixo. No fim das contas, eu vejo um cenário em que executivo e legislativo trocam acusações pesadas, enquanto a confiança pública vai para o ralo e a sensação de crise permanente só aumenta. Para mim, essa fala não é só desabafo, é estratégia política em pleno jogo de poder. É tentativa de reposicionar a narrativa e colocar pressão nos adversários e até nos aliados. E eu te pergunto, olhando nos seus olhos, será que essa guerra de palavras revela um sistema realmente podre? Ou é só mais um capítulo de disputa por controle do dinheiro e da opinião pública? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo e que Deus nos proteja.